A revista Isto É, desta semana, publicou uma matéria sobre a seguinte manchete, o seguinte título: Médicos, : o problema não é a quantidade. E aí vem o subtítulo, ou a submanchete, que diz: o Brasil tem uma boa média mundial de profissionais de saúde por habitante. A questão é que eles estão concentrados em poucos estados e na rede privada. Senador Paim, Vossa Excelência testemunha quantas vezes eu vim aqui a essa tribuna na condição de médico, trazer o meu depoimento sobre essa questão. Agora, eu discordo, apesar de que a matéria da Isto É já diz de antemão que o problema não é a quantidade, é sim, é a quantidade, porque não há um mecanismo de desconcentrar os médicos dos grandes centros, das grandes capitais. E, aliás, essa reportagem é bem elucidativa, porque mostra, inclusive, como a própria São Paulo, que tem um índice de médico por habitante, por 1.000 habitantes, invejável em relação a outros países do mundo, não tem na sua periferia, e aqui tem um exemplo que eu vou ler, inclusive, mas vamos dar aqui um exemplo só num gráfico que ele mostra. No Distrito Federal, nós temos 4 médicos por 1.000 habitantes. E eu pergunto, a qualidade da saúde do Distrito Federal é boa? Não é. Não é boa no SUS, não é boa nos planos de saúde, talvez seja razoável ou boa na parte privada. No Rio de Janeiro, que é o segundo colocado, tem 3 médicos por 1.000 habitantes. É bom explicar aqui que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de 1 médico para 1.000 habitantes. São Paulo, temos 2 médicos por 1.000 habitantes. No Rio Grande do Sul, de Vossa Excelência do Paim, 2 por 1.000 habitantes. Aí vem o oposto. Quem tem menos? O Maranhão, com 0,65. Depois o Pará, 0,81. Senador Paim, aqui eu quero até fazer um parêntese. Eu me formei em Belém, na Universidade Federal do Pará. A Universidade Federal do Pará foi a 4ª faculdade de medicina a ser criada no Brasil. No ano que eu me formei, em 1969, ela completou 50 anos de existência. E olhe a disparidade, 0,81. Depois vem o Piauí, 0,89. E o Acre, de 1 para 1.000, quer dizer, na tabela. E aí aqui também nesse quadro diz o seguinte: apenas 1/4 da população utiliza serviços médicos privados, apenas 1/4 da população. Para cada 1.000 clientes, há 7,6 médicos. No SUS, a proporção é de 1,95 por 1.000 pacientes. Agora, aqui, é muito importante que a revista tenha abordado esse tema, porque eu quero mostrar como, de fato, a decisão do MEC de criar novos cursos nas regiões mostra que é preciso formar médicos nessas regiões. Veja aqui quais são os estados piores: Maranhão, Acre, e o Acre melhorou, é o melhor dos ruins, porque tem uma faculdade de medicina funcionando. É recente, mas tem. O meu estado de Roraima criou um curso de medicina na Universidade Federal em 74. E olhe a situação da questão de Roraima em relação, por exemplo, às regiões. Se nós olharmos o Brasil como um todo, na região sul, nós temos 2,03 médicos por habitante. Na região sudeste, 2,61. E aqui é onde se concentra, senador Paim, o maior número de cursos de medicina, tanto na capital quanto em cidades importantes. Aí vem o centro-oeste, com 1,99. Depois o nordeste, com 1,19. E o norte, que compreende 9 estados, 0,98. Mas se nós olharmos na região norte, nós vamos ver o seguinte: em Roraima, nós temos 3,81% em relação à região norte. Nós temos um percentual bem melhor
do que outros estados da região norte. Vários estados da região norte estão abaixo de Roraima. E por quê? É porque lá o atrativo para exercer medicina é maior? Não, Zé do Paim. É porque lá está formando médicos, desde 1980, portanto. Então, com 3 décadas de funcionamento, nós já temos aí uma diferença fundamental. É preciso, sim, criar curso de medicina. Aí já vem, e aí eu vou até discordar de algumas entidades da própria classe médica, que dizem assim, pô, e a qualidade? Eu fui, inclusive, autor do projeto, junto com mais outros 2 professores da Universidade Federal de Roraima, para a criação do curso de medicina lá, na nossa Universidade Federal. E viemos defender aqui no Conselho Nacional de Saúde. E é impressionante como, por exemplo, a Federação dos Médicos do Brasil era radicalmente contra. Porque nós não tínhamos estrutura, nós não tínhamos condições de ter um curso de medicina. Como se você começasse a estrutura de cima. Como se você não precisasse começar por baixo. Me lembro que naquela altura, a única pessoa que defendeu o curso de medicina em Roraima foi a doutora Zilda Arnes, da Pastoral da Saúde, ou da Criança, não me recordo agora. Só ela. E aí foi pedido vista do processo. Na outra sessão, o presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que se formou em Campinas, deu um depoimento belíssimo sobre a importância de criar o curso lá. Disse que ele tinha sido da 6ª turma que tinha se formado em Campinas e que ele tinha momentos que dava vontade de desistir, porque quando ele entrava no campus da universidade, chegava próximo à área onde funcionava o curso de medicina, ele só via poeira, os equipamentos precários ainda, e, no entanto, hoje quem discute o curso de medicina de Campinas? Quem discute o curso de medicina da Unicamp? Ninguém. Então, é preciso acabar com esses preconceitos. E eu até faço um apelo à categoria médica, por exemplo, aos luminares professores que estão em São Paulo, no Rio, em Minas, que possam dar um pouco de colaboração para o Brasil do interior, por exemplo, tirando alguns dias por mês para ir dar aula, por exemplo, aonde venha a ser criado faculdades no interior do Norte, do Nordeste. E é muito importante que dessa decisão do MEC priorizou claramente as regiões onde tem menos realmente a presença de médicos. E eu repito aqui, então, que os dados no número de médicos em Roraima, o percentual em relação aos outros estados da região norte, o que demonstra que, de fato, se não houvesse o curso de medicina lá em Roraima, nós não teríamos hoje a proporção que temos. E como é que começamos o curso de medicina lá em Roraima, Sandro Paim? Nós fomos a Cuba buscar professores do curso de medicina da Universidade de Matanzas, porque os professores do Brasil não queriam ir para lá. Porque os professores do Brasil não se dignavam a tirar, por exemplo, um dia por semana para ir dar uma aula de anatomia. Não podiam fazer, por exemplo, um grupo de professores das universidades paulistas ou cariocas para tirarem 1 ou 2 dias para dar aula. Nós fomos buscar os cubanos. E foram professores de Cuba, doutores, para dar aula das matérias básicas do primeiro ano de medicina, de anatomia, de fisiologia, de embriologia. E aí nós fomos criando corpo. Abrimos concurso, professores entraram, e nós chegamos a esse ponto de ser um dos cursos bem avaliados do Brasil. Então, esse preconceito de que nós temos muitos médicos no Brasil, mas ainda bem que a revista diz, o problema é que estamos concentrados. E como é que nós vamos desconcentrar? Várias tentativas foram feitas, Sandro Paim. Eu mesmo apresentei um projeto, até não é inventando a roda, não. Na Austrália aplicaram esse método e funcionou. O estudante de medicina que se formava nas escolas públicas, ele tinha que, após concluído o curso, ir para uma localidade onde não tivesse médico ou onde tivesse insuficiência de médicos, ficar lá por 1 ano ou 2,
recebendo, ganhando, para fazer uma espécie de estágio remunerado, aprendendo. Agora, é verdade. Como é que você vai dizer? A Constituição garante, primeiro, o direito de ir e vir. Portanto, ninguém pode obrigar alguém a ir compulsoriamente para um lugar. Como garante o livre exercício da profissão. Então, eu, inclusive, tive uma discussão desse meu projeto na Escola Paulista de Medicina e vários estudantes se sensibilizaram, mas a maioria, até mesmo vindos do Norte, se rebelaram com a ideia de ter que terminar o curso em São Paulo e ir para o Norte, ou ir para o Nordeste, ou vir para o Centro-Oeste. Então, é preciso que haja, sim, uma política diferente. Não vou dizer que nós vamos imitar o modelo da Austrália, que foi bem sucedido, ou imitar o modelo de Cuba, que fez o quê? Primeiro, reduziu o número de anos de duração do curso, e depois voltou atrás e voltou à quantidade normal de anos. Mas fundamental, é verdade, vão dizer, mas Cuba é uma ilha, é pouca gente, território pequeno, mas o certo é o seguinte, que é dividido em 14 províncias, que corresponde a 14 estados, e em cada estado tem uma escola de medicina. E mais importante, em cada estado, aquela faculdade de medicina é voltada para determinadas especialidades, para não concentrar tudo, por exemplo, em Havana. E por isso é que lá vai ter quem diga, mas o regime é outro, a realidade é outra. É verdade, não é preciso copiar ipsilíteres, mas nós podemos fazer, sim, pelo Brasil, um modelo, como propõe o ministro da Educação, e nesse particular eu estou de acordo com ele, de aumentarmos, sim, o número de cursos de medicina e nas regiões onde precisa. Porque se nós olharmos, fizermos um levantamento dos últimos anos, aumentaram muito os cursos de medicina privados e, de preferência, nos estados onde já tem muitas escolas de medicina. Então, é evidente, vão me perguntar, esse é o único remédio para resolver o problema do mau atendimento à população na saúde? Não, não é esse o único problema. Aqui mesmo, nessa história aqui, tem um relato de uma médica, senador Paim, que ela surtou, vamos dizer assim, tirando um plantão, virando plantões e plantões, e ela saiu gritando pelos corredores, os pacientes estão à míngua, estão morrendo, meu desabafo foi a gota d'água. E aí, por quê? Ela disse, por acúmulo de estresse. Ela vinha de plantão em cima de plantão. Tem médico que, infelizmente, pelas circunstâncias em que se submete a trabalho de tirar 24 horas de plantão, em seguida de um trabalho no ambulatório e outro plantão depois. Isso realmente não é possível continuar. Precisamos, primeiro, e aqui também está uma proposta, aliás, tem um projeto aqui, se não estou enganado, do senador Paulo Davim, para transformar a carreira de médico em carreira de Estado. Assim como é, por exemplo, a carreira de juiz, quando ele passa num concurso, ele é juiz substituto. Ele vai para o interior, ou vai para um lugar onde não tenha, onde haja carência de juiz. Depois, quando ele é titularizado, quer dizer, quando ele se torna titular, efetivado, ele volta, ele pode escolher dentro de um leque de opções para onde ir. Assim devia ser a carreira de médico. E eu estou falando aqui dos médicos, porque é o objeto dessa reportagem e é o objeto da matéria de poucos dias em que o ministro da Educação decidiu criar 1.700 e poucas vagas de novos cursos de medicina. Eu disse aqui na ocasião que cumprimentava o ministro pela decisão, e principalmente pela decisão de que essas vagas fossem dirigidas para as regiões mais carentes, as regiões onde não tinham curso de medicina. Quando eu falei aqui, por exemplo, que eu me formei em Belém, senador Paim, na época, só tinha na Amazônia medicina em Belém. Eu estudava em Manaus, eu nasci em Roraima e, portanto, estudava em Manaus, que é vizinho. Quando eu decidi fazer medicina, eu tive que ir para Belém, porque não tinha em Manaus. Então, durante muito tempo, na Amazônia toda, na região norte toda, só tinha em Belém. Depois se criou em Manaus,
E o Roraima foi o terceiro estado da região norte a ter curso de medicina. Então, eu acho muito importante, sim, que nós nos debrucemos. Eu já disse aqui uma vez, não vou cansar de repetir, porque os remédios para corrigir essa tremenda injustiça da população ser mal atendida, de a população ver, por exemplo, pacientes morrerem por falta de equipamento. E aí, também tem outro detalhe, não adianta dizer, esses médicos que estão se formando são suficientes, e vou mandar esse médico lá para um município do interior de um estado qualquer do norte, e chega lá, ele não ter, por exemplo, sequer um aparelho de ultrassom para fazer um exame trivial. Não ter outros, às vezes, aparelhos mais simples. Então, é preciso ter médico e ter condições de trabalho desse médico. Mas que é louvável, sim, a determinação de se criar novos cursos de medicina nas regiões carentes, Eu entendo que o ministro da Saúde tem que se sintonizar com essas questões, ele tem se debruçado nisso, inclusive fez uma proposta para que o médico fosse estimulado a ir para o interior, além do que já existe, que vem lá de trás, no Programa de Saúde da Família, de que o médico que vai, quanto mais distante da capital federal, maior o salário dele. Só que é aquela história, o médico vai, chega lá, ele mesmo recebendo 2 vezes o que ele receberia aqui, ele vai se sentir, em pouco tempo, desestimulado e até abandona e vai embora porque ele não tem condições de trabalhar. Imagine, senador Paim, se eu estou falando isso aqui dos médicos, você imagine a situação da enfermagem, e aí tanto a enfermagem de curso superior, como o técnico de enfermagem, o atendente, a dificuldade que tem de se formar bons profissionais, em número adequado. A minha universidade agora abriu o curso de enfermagem, quer dizer, abriu primeiro de medicina, agora abriu de enfermagem, porque sentiu a necessidade de que nós precisamos ter toda a equipe de saúde funcionando, não só numericamente, repito, mas também qualitativamente. Mas não se tem qualidade se não tiver número. Como é que eu vou ter, por exemplo, médico especializado trabalhando lá no estado de Rondônia, se não tiver condições de trabalhar, se não tiver formando médicos lá? Imagine que na minha turma de medicina, que eu me formei, como eu falei, em 1969, uma pequena parte ficou lá em Belém. Não é o meu caso que eu me formei em Belém para voltar para Roraima, eu voltei para Roraima. Mas a maioria dos paraenses se formaram e foram trabalhar em São Paulo, em Brasília, em outros grandes centros. Por quê? Em busca de melhores condições de trabalho, em busca de melhores salários. Então é muito importante, diria até que já passou da hora, de fazermos um diagnóstico correto, sem demagogia, porque dizer, mas falta dinheiro, acabou a CPMF, falta dinheiro. Não falta dinheiro, não. O que falta na saúde é realmente, e aqui também nessa reportagem diz, o que existe é a questão da má gestão, má administração e, somada ao que é pior, a corrupção na área da saúde. Se rouba dinheiro da saúde em todo tipo de maracutaia, comprando remédio perto de vencer, num conluio com laboratórios e fornecedores de equipamentos já deteriorados, para ganhar dinheiro à custa disso. Então, nós tínhamos que tomar, vou aqui repetir o que eu já tenho dito, juntar os esforços dos parlamentares, e nós temos aqui 6 médicos no Senado, temos mais de 50 na Câmara, mas que mesmo aqueles parlamentares que não são médicos tenham consciência disso. Juntar, portanto, o poder legislativo com o poder executivo e tratarmos de agir rapidamente e não ficar esperando, porque essa reclamação sobre saúde fazem décadas que acontece. Quando eu fui constituinte, você se lembra, lá em 88, portanto, quando se criou o SUS, era justamente para tentar fazer com que as pessoas mais pobres pudessem ser atendidas. E aqui está dito, hoje,
apenas um quarto da população utiliza serviços particulares. Os outros 3/4 ou são atendidos majoritariamente pelo SUS ou por planos de saúde.